Fala galera, tudo bem? Tô aqui com mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre abuso sexual. É um tema que Deus colocou no meu coração e eu quero ajudar essas pessoas que passaram com abuso sexual e às vezes ela não consegue confessar para alguém essa dor, essa prisão. E às vezes a pessoa ela fica presa nesse sentimento de culpa. E como eu já passei por isso, como eu já teve isso dentro da minha casa, e como que foi meu processo de liberar o perdão, né, para a pessoa que fez isso. Eu não fui abusada pelo meu pai, mas eu fui abusada por um menino quando eu tinha 8 anos de idade. E eu liberei perdão para ele depois que eu conhecia Cristo. Porém, o meu pai ele já abusou de pessoas dentro de casa, teve muito abuso sexual dentro de casa, meu pai ele molestou várias pessoas dentro da minha casa. Então, por eu ter visto meu próprio pai molestando pessoas dentro de casa, isso trouxe um trauma para mim, trouxe uma crise da minha identidade e minha crise com paternidade. Então, com 8 anos, eu sofri esse abuso com um menino, um colega de futebol, e quando também aconteceu dentro da minha casa. E por que eu tô gravando esse vídeo? Porque é um tema que as pessoas elas precisam de ajuda. É um tema que a igreja ela precisa ajudar essas pessoas que passam por isso ou já passou. E semana passada eu compartilhei nas minhas redes sociais um versículo que Deus falou comigo que sobre a Rabi, que está lá em Josué 2, que eu ouvi dizer que a Rabi ela foi abusada pelo próprio pai. Eu não sei se isso é verdade, né? Eu não estudei a teologia para saber se isso é verdade ou não, mas pelo pouco que eu entendi a história sobre a prostituição, a maioria das pessoas que vão para a prostituição, a maioria passaram por um abuso sexual. E a Rabi, se você não sabe, ela era uma prostituta, era morava em Jericó, então ela prostituía e, enfim, um dia ela acabou conhecendo a Deus Israel, e ela viu a misericórdia de Deus. E por ela ver a misericórdia de Deus, Deus mostrou para ela o quanto ela tem valor, o quanto que ela é preciosa para ele. E quando a Rabi ela viu essa misericórdia de Deus, ela resolveu mudar de vida, a ponto de perdoar o pai dela, a ponto de a conversão dela foi tão grande, foi uma transformação tão grande que ela pediu para que Deus ajudasse ela, mas também libertasse a família dela, que fosse salva, né? Então Josué ia destruir, foi para destruir Jericó, e ela pediu para que Josué não destruísse a família dela, né? Porque eles eram cananeus e eram inimigo de Israel. Por que eu tô contando essa história? Porque é bom que você buscar um assunto que um dia feriu você, um dia machucou você, um dia você ficou preso nessa situação. E quando você começa a estudar a sexualidade, você começa a estudar as raízes, por que o abusador faz isso, porque eu tive crise com identidade, porque eu nunca fui para prostituição me prostituir, mas eu me prostituía no sentido de ter relações sexuais com outras meninas. Então, a minha crise de identidade veio também por causa disso, né? A prostituição que a gente fala, a partir de um momento que você faz sexo fora do casamento, fora da visão de Deus, está se prostituindo, você está dando seu corpo para seu próprio prazer, isso é uma prostituição, né? Aí quem anda na luz da palavra tem esse entendimento. Quem não conhece a palavra, não conhece o significado prostituição, acha que é heresia, né? Enfim. Então eu quero ajudar você, cara, que passou por essa situação e você tem uma crise de identidade e você precisa liberar o perdão e você não sabe como liberar o perdão. Primeiramente, você tem que ver igual a Rabi. Ela vê a misericórdia de Deus. Aqui lá em Josué, Josué 2:12 fala que ali, que para que Deus tenha misericórdia dela, para que Deus salva a vida dela, que salva a família dela, que salva o pai e a mãe.
e salva os irmãos dela. Tá lá em Josué 12:13, para você quer saber mais um pouquinho a história da Rabi. E ela, quando ela viu a misericórdia de Deus, Deus tirou ela dessa prisão de prostituição e mudou o caminho dela, a ponto que a família dela fosse transformada. Quando você libera o perdão para aquela pessoa, além de você ser livre desse sentimento, você pode também mudar a história da sua vida. Quando eu liberei o perdão pro meu pai já estava falecido, né? Meu pai já tinha morrido e já fazia, quando eu me converti, meu pai já tinha acho que uns 7 anos já que era falecido. E Deus começou a tratar a minha área da paternidade. Deus começou a tratar a área que foi ferida. E ali eu tive um processo de perdão, tive um processo de cura, de restauração. E eu tinha até dificuldade de ver Deus como pai, né? Quando o pastor falava que Deus era pai, eu ficava bloqueada, porque a palavra pai era uma palavra muito forte para mim, a ponto que não queria ouvir, né? Quando Deus foi tratando, foi restaurando, Deus foi me levando essa visão que eu estava presa, Ele foi me tirando. Por que que Deus, as pessoas falam, mas por que que Deus tem que mostrar de novo os lugares que estava preso? Por quê? Porque eu acredito, né? Eu tenho essa convicção que Deus ele te leva ao lugar de novo naquela situação para que você lembre-se de onde está preso, para que Jesus ele venha, tira você daquela prisão, para que você seja livre. Quando você lembrar daquele sentimento, vai ser apenas uma cicatriz que Deus está fazendo por você, para que você possa ajudar outras vidas. Se eu não tivesse as visões de prisões que eu tava presa, talvez eu não teria uma libertação, talvez eu não teria uma mudança de vida. Então, Deus ele precisou que eu enxergasse de novo os abusos dentro de casa, as coisas ruins que teve dentro da minha casa. Não porque Deus é mau, é porque Deus ele queria mostrar para mim onde estava presa, quem era o inimigo da minha alma e quem era quem que estava destruindo a minha família. Não era tipo meu pai, ele foi usado por inimigo e o inimigo ele tomou posse da brecha que meu pai deu, né? Meu pai ele vem de uma geração hereditária que o meu avô também fez isso. Meu avô ele também abusou. Então meu pai apenas repetiu o que ele fez. E eu também acabei repetindo o que o meu pai fez. Por exemplo, eu não ameaçava as pessoas como meu pai ameaçava. Meu pai ele ameaçava a ponto de querer matar as pessoas, ameaçava em morte. Eu não, eu ameaçava as pessoas que eu me envolvia, falando que eu ia terminar. Isso também é um abuso, porque quando a pessoa, na época eu tinha 18 anos, e quando eu namorava com as meninas, eu era um menino, né, fisicamente, sabe aquela história de aquele menino que fala, se você não fizer sexo comigo, eu vou terminar com você? Sabe aquela história de malandro, de moleque malandro? Eu era essa pessoa, eu era malandra, eu era sem vergonha, eu tinha prazeres, então por meu prazer, eu manipulava as pessoas por meu próprio prazer. Isso também é uma manipulação, isso também é um abuso. A partir do momento que você obriga a pessoa, isso é um abuso, cara. Isso é um abuso. E eu não tinha esse entendimento. Depois, quando eu conheci a Cristo, eu comecei a me arrepender dos pecados. Eu lembro que no começo eu liguei para umas pessoas que eu namorava, pedi perdão por tudo que eu fiz, pelas amizades que eu acabei destruindo. Então, o perdão, ele faz você ver o mundo de Deus de outra forma. Você começa a ver a misericórdia de Deus de outra forma. E é um processo. Quando você sai dessa prisão de abuso, você começa a ter misericórdia das pessoas. Até do próprio abusador que abusou de você. Como assim vou ter misericórdia dele se ele fez coisa ruim comigo? Se você olhar para sua carne, na sua natureza, você não vai querer perdoar. Porque a nossa natureza é caída. A nossa natureza ela tem ódio da ferida. Mas quando você olha para Jesus, você olha com um olhar diferente. Sabe, eu falo isso porque eu sou curada nisso. Mas no início da minha conversão, não foi fácil. No começo da minha conversão, quando via as lembranças, doía, machucava, eu chorava. Eu lembro que quando eu perdoei meu pai, porque eu sonhava muito com meu pai, sabe? Eu tinha 2 sonhos, ou sonhava com pornografia, ou sonhava que estava matando meu pai. Eram os 2 sonhos que eu tinha, porque eu ainda tinha legalidade para que o inimigo entrasse nos meus sonhos, nos meus pensamentos. Quando eu comecei a guerrear essa luta, comecei a liberar perdão para ele, liberar perdão para as pessoas que fez mal para mim, isso fechou a brecha. E o diabo, o que o diabo ele faz? O diabo ele faz um teste com você.
Ele faz você, ele te provoca naquilo que foi ferido para que você, será que você mesmo foi curado? Eu lembro que quando eu passei pelo Ágape, restauração da alma, com a equipe da Neuza Etioca, eu acabei de passar num processo de libertação da área da sexualidade, dos abusos, da minha identidade. Eu acabei de passar, passou uma semana, eu tinha um cliente, e eu fui receber, pra quem não sabe, eu trabalho numa ONG, e eu fui lá receber essa doação. E aí quando esse cliente meu fazia já, faz 10 anos que trabalha nessa empresa, e fazia acho que 8 anos que ele me conhecia, ele nunca faltou com respeito comigo. Ele conheceu todo o meu processo, tipo, eu quando era menina, quando eu fiquei menino, e quando eu voltei de novo menino de novo, então ele me conhecia todo esse processo, e ele nunca faltou com respeito comigo, ele sempre foi uma pessoa que me respeitava. Mas a partir do momento que eu comecei a andar com Cristo, eu comecei a ter uma vida reta com Deus, quando eu acabei de passar esse processo de abuso que estava na minha mente, esse cliente, eu fui cumprimentar ele, e eu lembro que ele me agarrou a querer abusar de mim, e eu lembro que isso era uma oficina mecânica, e quando ele me agarrou, ele passou aquela barba em mim, na hora já veio aquela agonia, que na hora eu já me vi assim, eu pegando uma ferramenta pra cima dele, eu já na minha mente eu estava imaginando matando ele. Quando eu fui pra cima dele para agredir ele, porque o meu velho eu gritou, eu era muito agressiva antes de conhecer a Cristo, eu já fui pra cima dele. E quando eu fui pra cima dele, diante de Deus, cara, eu senti a mão de Deus me segurando a minha mão e me tirando daquele lugar. Falou assim, sai daí, porque o inimigo ele tá bravo com você, sabe? E eu comecei a ficar com raiva. Na hora eu liguei pra minha irmã conversar comigo, me distrair. E eu dava soco na minha moto pra não voltar lá, agredir o cara. Deveria ter ido na delegacia, mas como não era na minha cidade, depois eu fiquei com medo do cara vir atrás de mim. E eu liguei pra minha pastora. Na época eu falava, pastora, conversa comigo, senão eu vou cometer uma loucura aqui. E ela começou a orar por mim, aquela ira foi passando. E aí, quando eu fiquei mais calma, eu entendi que o inimigo, cara, ele não quer que você passe por uma libertação. Ele não quer que você passe por uma restauração. E é por isso que eu tô vendo esse vídeo, para que você você seja livre disso. Você seja livre disso, que se a pessoa continua na maldade, é ela e Deus. Quando você é livre da dor, você é livre daquela opressão, cara, você começa a ter uma vida em paz. Então quando você libera o perdão, você está sendo livre. Você que está tendo a sua vida também transformada. E denuncia o pecado, cara. Denuncia para a polícia, denuncia para o seu pastor, fala assim, olha, eu passei por isso, eu preciso de ajuda. Vai, se você tiver alguém tendo isso com você, vai, cara, na delegacia, não fica calado, diga não ao abuso sexual. Se você trabalha com crianças e você vê uma criança que já é tímida, que já tem vergonha, toma cuidado, já fica de olho nessa criança, porque talvez essa criança está passando por uma situação difícil na família, porque às vezes a gente acha que essas coisas tá lá na rua, tá lá fora, e muitas vezes tá dentro de casa, às vezes tá dentro da sua família, às vezes tá dentro da igreja, cara. Você acha que na igreja não existem essas coisas? Existe, meu. Eu acompanho pessoas que passaram por abuso sexual e a maioria delas são cristãos. Pessoas que sofreram abuso dentro da igreja, seja ela católica, seja ela evangélica, seja de qualquer outra religião, cara. Pessoas feridas ferem, né? Já peguei amigos na igreja católica, quando ele estava servindo, eu não lembro como chama, que não entendo as coisas de católico, mas ele me contou que ele estava servindo lá, fazendo a comunhão lá, e o cara da igreja católica também abusou dele, ele é o coroinha que fala, eu não sei o nome, sei que ele abusou dele, ele me contou, e ele também teve crise com a sua identidade, e quando eu comecei a conversar com ele sobre abuso sexual, ele me contou isso, e isso também levou ele para o homossexualismo, levou ele para prostituição, e ele começou a contar a história que ele vivia lá na igreja lá, como também tem na igreja evangélica, né? Tem na igreja evangélica, tem na igreja, eu já ajudei filhos de pastores que passaram por isso, eu já ajudei pessoas que da outra
que é da outra religião. Então, não, sabe, o diabo, ele não quer saber que religião que você serve. Ele odeia a criação de Deus, ele odeia filho de Deus. E quando ele tiver uma oportunidade para destruir a pessoa, ele vai destruir. É por isso nesse vídeo, cara, que a gente não tá aqui para falar placa de igreja, a gente não tá aqui para falar de religião de ninguém, cara. A gente tá aqui para ajudar você que passou por um abuso sexual, que você possa liberar o perdão para as pessoas. Sabe, o Espírito Santo, a gente tem um Espírito Santo que nos ajuda, que nos conduz a ajudar a liberar o perdão. Sabe, faz Deus, eu não consigo sozinho, eu preciso ajuda do teu Espírito Santo, eu preciso que você me ajuda, eu preciso liberar essa dor que está dentro de mim, esse remorso. Talvez você que abusou, talvez você não queria abusar e você abusou, e você também está preso nisso, se sente culpado nisso. Cara, esse é um vídeo, diga não ao abuso sexual. Diga não às pessoas que sofrem com isso, pessoas que estão entrando em depressão, pessoa que está destruindo o seu casamento porque essa ferida, esse trauma ainda tá ali. E às vezes eu já peguei pessoas, meninas, que casou e às vezes ela não consegue ter relação sexual com o marido porque ela lembra do abusador dela lá na infância dela. E ela começa a ter uma crise no casamento dela. E eu já também vi pessoas, homens que também sofreu com isso, que por tanto tempo ele sofreu abuso sexual, ele foi pro homossexualismo, ele foi pro prostituição e hoje ele não é mais, e ele casou com uma mulher, hoje ele tem uma vida separada com Deus, mas num casamento dele, ele ainda lembra dos abusos, então às vezes ele começa a se sentir culpado, ele começa a ter crise em casamento. Então, cara, isso é uma situação que aconteceram com as pessoas e as pessoas estão presas nisso. Eu sei disso porque eu vivi 20 anos presa também. Minha mãe, se você não conhece a história dela, minha mãe também ela foi abusada quando ela tinha 12 anos de idade. Esse abuso de 12 anos de idade, ela teve 4 abortos. Então, a minha mãe, ela nunca contou pra ninguém. Ela contou agora, quando ela teve 65 anos, que quando ela foi pro mesmo seminário que eu fui, de cura de restauração. Aí ela contou pra mim e ali eu pude ajudar ela também a se libertar disso. Então olha quanto tempo minha mãe já estava na igreja cristã, já estava servindo a Jesus e presa no passado dela, presa na culpa que ela sofreu, presa na culpa dos abusos que tem dentro de casa, e ela achava que ela era culpada, que ela também achava que ela não tinha capacidade nenhuma de se defender, porque quando a pessoa é abusada, ela vira passiva, ela se cala, existe um espírito de mordaça que cala a boca da pessoa, que não deixa a pessoa confessar. Então minha mãe foi muito refém tanto do meu pai como do abusador dela com 12 anos de idade. Isso trouxe uma consequência na família, que trouxe a destruição. E hoje, por que eu faço esse vídeo? Porque eu sei que a minha família sofreu, eu sei o que eu sofri, e eu sei como as pessoas sofrem com isso, sabe? O que me faz ajudar as pessoas é saber de onde que Deus me tirou. Então, e hoje meu maior prazer é contar a minha história de vida para que você seja curado, para que você seja restaurado, assim como eu fui, e minha família também. Minha família está num processo de libertação, uns já liberou mais rápido o perdão para o meu pai, uns está num processo, mas eu posso falar por mim, eu falo isso com o coração aberto, sabe? Hoje meu pai não é mais vivo, mas eu hoje conhecendo Cristo, se meu pai tivesse vivo hoje, eu queria falar um Jesus para ele que ainda não que ele não conheceu. Eu ia derramar tanto amor no meu pai, porque quando você é curado, você cura as pessoas. Eu ia falar tanto amor no meu pai, até que meu pai enxergasse quem é Jesus, quem é o inimigo dele. E era o Espírito Santo que convencia ele. Não sei se você conhece a pastora Joyce Maia, uma pastora americana, e ela tem acho que 75 anos. E ela foi abusada há muito tempo por pai dela, a maioria da ministração que ela fala sobre batalha na mente, guerra na mente, onde que ela mais foi afetada foi na mente. E todas as ministrações que ela fala, ela sempre vai comentar do pai dela que abusava dela por muitos anos. E esse abuso, a mãe dela ficou louca, a mãe dela ficou pro hospício, a mãe dela teve um suicídio, porque a mãe dela se sentia culpada por não poder ajudar ela. E no final da vida da Joyce Maia, do pai da Joyce Maia, a Joyce Maia perdoou o pai dela e a Joyce Maia foi a pastora do pai dela. Olha para você ver como o perdão faz, sabe? Perdão, você não olha para a pessoa mais com aquele ódio.
Porque Jesus, ele tira a sua dor. Jesus Cristo, ele tira aquela transformação. Ele começa a fazer algo por você. Ah, mas a pessoa não merece isso. Eu também não merecia a salvação. Sabe, Jesus, ele quebra esse gelo como o cara, o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele não merecia também. A Bíblia fala que ele foi o ladrão da cruz. Mas vai saber o que tanto que esse cara já fez de errado na vida. E Jesus falou assim, hoje mesmo você entrará no meu reino dos céus. Então, hoje eu vejo as pessoas com outro olhar, sabe? Com outro olhar. Porque eu sei o que é isso. Eu já vivi isso. E hoje, quando Deus me leva para ajudar essas pessoas que trabalham, que tem essa vida na prostituição, eu olho para o olhar de misericórdia. Porque eu sei quantas pessoas sofreram ou sofrem com essa prisão. Então, esse vídeo é para te ajudar, sabe? Medita na palavra, sabe? Essa palavra de Josué 2:12 falou muito comigo. E eu tenho certeza que vai falar com você também. E mesmo que você não sofreu abuso sexual, glória a Deus pela sua vida, mas talvez você conheça alguém que sofreu e você sabe que essa pessoa sofre com isso. Então ajuda essa pessoa, abraça ela. Meu, a igreja ela precisa falar sobre sexualidade, a igreja precisa falar sobre abuso sexual, porque muitas pessoas se escondem atrás de status. E a maioria das pessoas estão servindo a Deus, estão na obra de Deus, machucada, ferida, e por medo ou por vergonha de ser julgado. Então a gente é ser humano, a gente precisa de ajuda um do outro, a gente precisa da misericórdia de Deus, a gente precisa que Deus nos ajuda a confessar os pecados, confessar os sentimentos e perdoar as pessoas, sabe? Perdoa as pessoas, cara, perdoa, por mais que seja difícil, eu sei que mas para Deus nada é impossível. O milagre veio quando você deixa Deus trabalhar sobre você. E através de você, as pessoas vão ser curadas. Eu creio que através do meu testemunho, muitas pessoas estão sendo transformadas. Não porque eu sou boa, porque Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus teve misericórdia de mim. Transformou a minha vida. Me tirou dos laços. Tirou eu das prisões que eu estava vivendo. E hoje eu tenho outra vida com Deus. Para que hoje eu possa ajudar outras vidas. Tudo que eu falo aqui, esse vídeo, cara, os meus vídeos você vai ouvir falar de tudo. Você vai ouvir falar de fé, você vai ouvir falar sobre homossexualismo, você vai ouvir falar sobre sexualidade, vai ouvir falar sobre esperança. Tudo que eu vivi, tudo que eu já venci, eu quero ajudar você, meu. Porque eu quero viver naquilo que Deus me chamou para fazer. Ajudar as pessoas, fazer o ID. Então, esse vídeo para ajudar você, cara, você que tá sofrendo com isso, que você é em crise da sua identidade e você não sabe de onde está vindo essa crise de identidade. Começa a analisar a tua vida, pega um caderno, pede para Deus, Deus, traga na minha memória aquilo que é esperança, começa a escrever todas as prisões que Deus está te mostrando e levanta diante de Deus, Deus, eu quero ser livre disso, eu quero liberar o perdão, eu quero sentir perdoada porque eu sou filha. Amém? Então que esse vídeo pode te alcançar, que a misericórdia de Deus pode te ajudar, que você seja totalmente livre de todas as prisões e, cara, denuncie o abuso sexual, não seja refém. Se seja ela abuso físico, seja ela moral, se você está sendo agredida por alguém, confesse, cara, confesse pro seu pastor, confesse por alguém e denuncie para a polícia, porque isso não é brincadeira. Você tem valor, Jesus te ama, Jesus morreu por você para que você não seja mais escravo da sua dor. Então esse vídeo para te ajudar, compartilha, curte aí, me segue nas redes sociais, que eu puder ajudar vocês, conte comigo, estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa te salvar, te restaurar, assim como Ele restaurou a minha família, a minha vida e você também. Então até o próximo vídeo.